Muito bem. Vamos então começar. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Ana Catarina Lima, eu exerço funções de coordenadora no CLAD da Universidade Aberta em Ponte Lima e quero desde já agradecer a todas as pessoas que estão aqui connosco hoje, em modo virtual, nesta que é a terceira sessão do ciclo de conversas às quartas. É um conjunto de conversas online sobre temas da atualidade, teve início em maio e irá decorrer nos próximos meses. Nestas conversas, recebemos especialistas das mais diversas áreas do conhecimento que partilham connosco as suas experiências e os seus saberes. A conversa de hoje, intitulada Liderança Empresarial, os desafios e as oportunidades em contexto de pandemia, tem como convidados o professor Dr. Mário Carrilho Negas, é docente da Universidade Aberta, e a estudante Ruta Augusto, que também é estudante também desta instituição, a quem agradeço desde já imenso pela disponibilidade de estarem aqui hoje a conversar connosco. Nesta conversa, pretende-se abordar os desafios provocados pela pandemia no meio empresarial, focando a importância da gestão financeira e a competitividade em momentos de crise e as estratégias que os empreendedores podem adotar perante um cenário de mudança e ainda também debater as oportunidades que surgiram ou poderão surgir num contexto marcado pelo distanciamento físico e a transição digital. Este ciclo de conversas, às quartas, é organizado pelos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta de Peso da Régua, São João da Madeira e Ponte Lima. Por isso, antes de avançar com a apresentação dos nossos oradores, eu vou passar a palavra às minhas colegas Cátia Lemos e Sónia Menezes, dos CLAs de São João da Madeira e Peso da Régua, respectivamente, para elas também vos darem as boas-vindas. Cátia? Okay. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira sessão deste evento das conversas às quartas. Mudamos um pouco a temática desta vez e mais orientada para as questões relacionadas com a economia e a gestão. Espero que seja do vosso agrado e mais uma vez obrigada por aceitarem este nosso desafio em participarem em mais uma sessão temática. Obrigada e boa tarde. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou Sónia Sequeira Menezes, coordenadora do Centro Local de Aprendizagem de Peso da Régua. Sejam bem-vindos a mais umas conversas à quarta. Desde já quero agradecer a todos os participantes, à Ruth pela sua disponibilidade e por partilhar o seu testemunho como aluna da Universidade Aberta e ao professor Mário Negas por partilhar o seu conhecimento e toda a sua experiência nesta área com todos nós. Quero também agradecer ao município de Peso da Régua, que tem-nos dado um grande apoio e ajuda em termos de iniciativa e divulgação, e a todos os parceiros locais que têm trabalhado connosco, como sendo a rede social, a CPCJ, o grupo CLDS 4G, o programa Escolhas de Ouros e o grupo PCE. Muito obrigada a todos. Quero também agradecer a presença da professora Cristina Vieira, que é a nossa coordenadora da Zona Norte e que também abraçou de imediato este nosso projeto e esta nossa união de CLAS Norte para unirmos territórios e conhecimentos para todos. Sem mais demoras, passo então a palavra à Catarina para darmos início à nossa sessão. Bem-vindos. Obrigada, Cátia e Sónia. Vou então passar à apresentação dos nossos oradores. Em primeiro lugar, o professor Mário Carrilho Negas, ele é presidente do Conselho Científico da Gender Parity Association, é doutor em Gestão pela Universidade Aberta e mestre em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia pelo ISEG, é investigador do Laboratório de Educação à Distância e Learning, LEAD, da Universidade Aberta e do Centro de Administração e Políticas Públicas, o CAP, da Universidade de Lisboa. É diretor do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão e membro do Conselho de Gestão da Universidade Aberta, é presidente da Empreende, Associação Portuguesa para o Empreendedorismo, e foi coordenador da Rede Portuguesa de Responsabilidade Social das Organizações de Portugal. É também autor de diversos livros. Por sua vez, a Ruth Augusto é estudante da Universidade Aberta na licenciatura em Estudos Europeus, começou desde muito cedo a trabalhar, tendo adquirido uma enorme experiência ao exercer funções numa empresa espanhola de construção de betão, mas com a crise de 2010 regressa a Portugal em busca de uma nova oportunidade e é nessa altura que decide, juntamente com o marido, apostar numa empresa de manutenção e reparação de veículos automóveis, atividade que até à data.
Antes de passarmos então ao início da conversa, eu queria sublinhar que os participantes podem ligar os seus microfones. No entanto, convidamos os participantes a colocar questões através do chat do Zoom e também a intervir, se assim o entenderem, solicitando a palavra, a fim de podermos também conhecer as realidades diversas de outros setores económicos. Ou seja, se forem gestores, trabalhadores independentes, se tiverem as vossas empresas, nós também teríamos interesse em ouvir as vossas opiniões, as vossas sugestões, as vossas questões, precisamente para percebermos como é que está, o que é que está a acontecer na realidade. Para os participantes que não deram autorização para a captação de imagens, pedimos que desliguem a câmara, visto que esta sessão está a ser gravada para depois ser divulgada na página da ELO, a Unidade Móvel em Estudos do Local, e será então divulgada no seu canal no YouTube. No final da sessão também iremos disponibilizar no chat um inquérito de satisfação para poderem aceder, preencher e submeter. O certificado de participação será posteriormente enviado por e-mail. Para aqueles que entraram na sessão através da ligação nas redes sociais e não fizeram uma inscrição prévia, pedimos, se assim acharem e se quiserem receber o certificado, pedimos que coloquem o vosso nome e o e-mail na sala de chat para podermos enviar esse documento. Vamos então dar início à conversa e por isso vou passar a palavra ao professor Dr. Mário Negas, que nos vai fazer uma breve apresentação e depois seguimos para a conversa. Professor? Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite, enfim, parabéns pela iniciativa das conversas à quarta, enfim, pela já experiência de várias conversas, não é, à quarta, enfim, que esta seja, penso que é a terceira, mas seja a terceira de muitas, por isso, felicito. Felicito também, digamos que os nossos alunos em particular, da Universidade Aberta, que aderiram ou que estão-nos a escutar, enfim, e também cumprimento todo o nosso auditório. Obrigado, digamos assim, por nos presentearem com a vossa presença. De uma forma particular, agradecer também, digamos, à minha parceira de conversa, não é? À nossa aluna, mas a empresária Ruth Augusto, e esperando que, enfim, possamos aqui entre os dois, e também com a ajuda de todos os que nos ouvem, podemos aqui ter uma conversa que possa ir abordar temas, perspectivas, sensibilidades, na área da gestão, enfim, na área dos negócios, e que, enfim, neste contexto de pandemia, tomaram aqui uma dimensão bastante relevante, pelos desafios, enfim, que Portugal teve de uma forma particular relativamente às questões da pandemia, pelo Covid-19, mas também no contexto europeu, enfim, com o qual Portugal, como todos sabemos, tem grandes, às vezes até não só ligações comerciais, mas em alguns casos, em alguns setores, até dependência comercial, uma vez que o nosso país não tem, digamos, a dimensão em termos de população que tem uma vizinha Espanha, ou digamos uma França, uma Itália, uma Alemanha, enfim, que tem, digamos, enquanto país, um número de consumidores maiores. E como tal, nós, e penso eu que para as nossas empresas prosperarem, a questão das importações, ou neste caso aqui das exportações, digamos, tem grande pertinência como tal o nosso cliente estrangeiro. E por via da pandemia, enfim, que assolou toda a Europa, enfim, e que levou, em muitos casos, não é, ao fecho, ao encerramento temporário de fronteiras, naturalmente, enfim, fronteiras terrestres, mas aqui também a questão da menor circulação, até por via da aviação comercial, trouxe-nos aqui, digamos, umas restrições ao nível do nosso espaço de expressão, do nosso comércio internacional. Ora, nesse sentido, enfim, posto isto, não é, toda esta questão do momento da pandemia, enfim, de alguns dos quais ainda vivemos isso, enfim, em alguns casos já com uma menor pressão, uma vez que já há várias indústrias que retomaram a elaboração, umas intensificaram o que faziam e que não chegaram a parar, interromper a produção no período de Covid, que entenda-se pelo menos ali meio de março até ao presente, e outros, enfim, que retomaram mais recentemente, de uma forma gradual, com algumas restrições, como sabemos, a sua atividade. Bom, e neste contexto, aqui de uma forma particular, em termos de que foi até algumas medidas do governo, para mitigar todas estas dificuldades,
nós tivemos, que é algumas medidas de apoio à economia, como foi a questão do layoff, as medidas também relacionadas com moratórias de crédito, que também foi implementado de forma a poder estender no tempo e que há aqui algum delay, algum período de carência no pagamento das questões relacionadas com crédito. Também para incentivo e apoio à economia, também algumas medidas de apoio à tesouraria, para aqui aliviar uma pressão de momento em que, enfim, boa parte do país, Portugal, no seu todo, ficou confinado. A questão também, digamos assim, do teletrabalho, ou seja, assim, também foi um momento com o qual as empresas foram confrontadas a lidar de uma forma muito abrupta, muito no momento, decisões relativamente do teletrabalho, e quando digo aqui decisões, naturalmente, engloba aqui, enfim, questões que têm a ver também com os próprios processos, enfim, e todas as interrogações que podemos falar aqui relacionadas até com a própria lei do trabalho, enfim, como é que as pessoas iam para casa, não é? E que preocupações é que haveria, não é? Com a questão do teletrabalho, enfim, e da qualidade desse teletrabalho, enfim, por isso, tudo aqui muito se falou nisso. E para além depois de outros contributos aqui da preparação em termos até da própria utilização, conhecimento e utilização das tecnologias de informação e comunicação, não é? Que estavam na base do teletrabalho, enfim, na base de algumas práticas como a videoconferência, etc. Aqui também, digamos, algum incentivo que houve aqui aos empresários em nome individual e também, em algumas situações, o diferimento de impostos e de contribuições ao Estado também foram diferidas de forma a que aliviar uma componente também de tesouraria das organizações. Por isso, digamos, grosso modo, digamos, o mundo empresarial, com este confinamento, não só se viu limitado em chegar aos mercados, ou seja, em colocar os seus produtos e serviços no cliente, como se viu confinado também em poder captar receitas, em poder assumir compromissos mesmo no curto prazo e médio prazo, enfim, porque em boa verdade o mundo, enfim, muito em particular aqui a Europa, e em alguns casos Portugal até foi beneficiando da periferia, não é? Está na periferia da Europa, porque, enfim, foi-se apercebendo do que ia acontecendo, não é? Noutros países, enfim, no caso de origem, digamos assim, europeia, a China, mas depois também como é que a Itália, por exemplo, de uma forma particular, ou a Espanha, ou a França, ou a Alemanha, também tiveram um impacto do confinamento, o impacto do vírus e o posterior confinamento por via do Covid-19, e digamos Portugal, enfim, nesse aspecto, beneficiou aqui do facto de estar na periferia, que pôde, quer, enfim, em termos das lideranças do governo, mas também das lideranças do tecido empresarial, a perceber-se o que é que estava a acontecer no tecido empresarial de outros países e, de alguma forma, tentar aqui mitigar e antecipar, mitigar aqui alguns riscos, antecipar algumas iniciativas, adequar estratégias, não é? Para poder mitigar, como disse há pouco, os impactos. Contudo, enfim, como não há clientes, enfim, as empresas vivem para satisfazer uma necessidade que é consubstanciada, digamos assim, nos pedidos dos seus clientes, enfim, e quando não existem esses pedidos, naturalmente, as instituições, neste caso as empresas de uma forma particular, sentem-se muito constrangidas porque, enfim, se não vendem, têm aqui, no entanto, que cumprir obrigações, como são obrigações fiscais, não é? Obrigações contratuais para com já serviços que elas lhes foram prestados, serviços ou mercadorias vendidas, bens, produtos vendidos, ou também cumprir as suas obrigações com os seus trabalhadores, não é? Com a questão do pagamento de salários e outros que se simbolizam aqui e que estão na esfera de que são os custos fixos das organizações, como sejam os seguros, a eletricidade, não é? As várias contribuições, as taxas que têm a pagar. Bom, e por conseguinte, com toda a certeza, foi um momento assim, mais de maior preocupação e, de algum lado, de alguma forma também, aqui de interrogar aquilo que era, digamos, o regular plano estratégico, não é? Que as organizações tinham, não é? Ou que tinham, que fazem, digamos, para o ano
de 2020, enfim, que provavelmente, digamos, este início até da pandemia apanhou-nos a todos, mas as empresas têm de uma forma particular a prestar contas do ano 2019, digamos, a relançar, digamos, a sua atividade, digamos assim, olhando para o ano de 2020, enfim, e aqui também Vou tentar sair da reunião. Planos estratégicos, não é, que tinham, enfim, e quando se deu tudo isto, ou seja, quando muitos dos nossos empresários, não é, digamos assim, analisavam e perspectivavam uma curva crescente, não é, que em alguns casos, em algumas indústrias, vinha a crescer de uma forma sustentada e paulatina desde pelo menos 2013, não é? Enfim, viram-se de um momento, digamos, de um momento para o outro, digamos, num abismo, no sentido em que foram cancelados um conjunto de compromissos que tinham, enfim, de uma forma muito particular, logo no início, a componente, por exemplo, da restauração, a componente da hotelaria, enfim, pelo menos aquelas indústrias muito ou ligadas, enfim, de forma direta ou eventualmente indireta à questão do turismo, mas também o tecido empresarial, né, de outro tipo de produtos, também sofreu aqui com cancelamento, porque, enfim, em muitos casos, às vezes, houve aqui até diminuição do tráfego em termos de transitários e não só. Bom, digamos, posto isto, ou seja, já todas estas dificuldades que se fizeram sentir na venda, que se fizeram sentir na gestão dos processos internos, que se fizeram sentir no cumprimento das suas obrigações, por exemplo, fiscais e de cumprimento de pagamento da sua estrutura física associada à produção, do cumprimento com os seus trabalhadores. Eu penso que, grosso modo, estamos aqui já, digamos aqui, uma panóplia, um conjunto de várias variáveis que com toda a certeza fizeram, digamos assim, perder muitas horas de sono aos empresários e às empresárias, e nesse sentido eu passava já aqui a palavra à nossa empresária, a Ruth Augusto, enfim, para lhe perguntar de todas estas variáveis, aquela que à partida lhe trouxe mais impacto com o negócio e que a preocupou relativamente ao que é a manutenção dos postos de trabalho, não é? A manutenção e capacidade de pagar e cumprir com os pagamentos da estrutura física do negócio, enfim, e também aqui outro tipo de preocupações, como sejam, digamos, de um momento para o outro, os empresários ficaram quase, digamos assim, limitados no seu contacto com outros empresários, embora os telemóveis, a internet, tudo isso continua a funcionar, mas a preocupação, havia tanta coisa que nos preocupava com toda a certeza, que até a disponibilidade dos empresários para continuar às vezes a fazer negócio foi de certeza reduzida porque tiveram que acudir a questões prementes nas suas empresas. Por favor, Ruth Augusto. Olá, viva, então, boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade também. Realmente é como o Sr. Professor Doutor refere muito bem esses pontos todos que fazem parte deste Covid-19, deste vírus horrível que veio atrapalhar a vida de milhares de pessoas à escala mundial. Em relação à nossa empresa, sendo uma empresa pequenina, com algumas filiais, pequenina, mas com as suas imensas responsabilidades, as empresas particulares contribuem e muito para o Estado português, para todos, não é? Combatendo o desemprego, claro, e contribuindo em termos globais para uma economia também sustentável do país. Em termos económicos, as empresas privadas contribuem a uma escala muito simpática com números significativos para a economia do país. Empresas pequeninas como a minha, que temos 10 funcionários, somos pequeninos, fomos à semelhança de centenas de portugueses apanhados de repente, e em meio de março, sensivelmente o dia 18, 19, sensivelmente quando o Sr. Presidente da República nos fez o comunicado o que é que se iria passar, e ficamos todos um bocado olha, sem saber o que é que se ia passar a seguir. Nessa noite nós telefonamos para todos os nossos funcionários, falei com o meu marido cá em casa, telefonamos para todos os nossos funcionários para não irem trabalhar no dia a seguir. Não tínhamos nenhum plano ainda, nada. Telefonamos para todos e dizemos, por favor, amanhã ninguém vai trabalhar, fiquem nas vossas casas, protejam-se. Telefonamos no dia seguinte de manhã para o nosso economista, perguntar o que é que se passa, o que é que se vai passar. Enquanto isso nós tínhamos chegado à conclusão, eu e o meu marido,
que íamos estar preparados para fechar as nossas empresas pelo menos 2 meses inicialmente, 2 meses inicialmente, por nossa conta e risco, se assim tivesse que ser, para ajudar no combate ao Covid-19, estando confinados em casa, para não ajudar a propagar, porque certamente as associações, a NECRA e todas as outras, que representam as oficinas, com certeza de alguma forma iriam arranjar uma forma de ter piquetes de urgência para servir as pessoas, deslocando-se às oficinas, com planos de contingência nesse sentido, porque não estávamos todos a trabalhar ao mesmo tempo. Tal não aconteceu, não sei como isto, eu não sabia o que é que havia de fazer também. Eu e o meu marido resolvemos dar uma volta de carro a saber como é que estavam as coisas, nós vivemos num meio pequenino, as oficinas estavam todas abertas. Depois nessa altura ficamos à semelhança de centenas de portugueses, consternados com o que é que se vai passar agora, o que é que vai acontecer, com o medo, com o pânico. Só tivemos uma resposta do nosso economista ao final do dia, leu e releu os protocolos do que iria surgir, e à semelhança de vários departamentos a nível nacional, era uma opção nossa. Se quisermos abrir, abríamos, se quiséssemos fechar, era connosco. As alternativas que se colocavam em relação a manter-nos abertos em termos de apoios, vá lá, viemos mais tarde a saber que seria uma situação de layoff, ou um crédito, um subsídio, um crédito que podíamos pedir ao banco e que pagaríamos mais tarde, com os respectivos juros, às entidades bancárias. Nenhuma dessas opções fazia nem fez para nós qualquer sentido, porque graças a Deus não precisamos de crédito, conseguimos perfeitamente manter a empresa pelo menos 2 meses com a porta fechada. Outra alternativa, acarretando nós as consequências, no sentido, inclusivamente, que se o pessoal não quisesse ter férias, por exemplo, teríamos que lhes dar também as férias mais tarde, e essa questão não ficou. Já sabíamos que se tivéssemos que partir para isso, o pessoal estava de acordo connosco, falando com eles, não foi o caso. Optamos por nos manter a trabalhar sem créditos, porque teríamos que pagar mais tarde, como é evidente, e nós não precisamos de mais créditos. Eu acho que as empresas não precisam de créditos, precisam de arranjar maneiras para empreender, para ser sustentáveis, para pagar os seus funcionários, as suas contas, e não é com créditos, porque isso é uma coisa que temos créditos, a gente compra uma casa ou sei lá, ou uma coisa assim. Para uma empresa com créditos em relação ao layoff, estava fora de questão também por várias situações. Primeiro estudamos o layoff, teríamos que estar fechados meio tempo, tínhamos que ter contas negativas no último trimestre. Sinceramente, o layoff íamos pagar muito menos ao nosso pessoal também, ou seja, também se colocou ali uma situação, não fazia muito sentido, optamos por manter-nos abertos. Mas, então, partimos para um plano de contingência, uma vez que estamos abertos. O que nós esperávamos em termos de apoios nesta altura, visto que pagamos quase tanto de segurança social como o ordenado que pagamos do pessoal, a diferença entre uma situação e outra é relativamente pequena, é muito pequena, e face, como todos os empresários se queixarão certamente, e não só, empresários e não só, a elevadíssima carga fiscal que nós temos, sobretudo em Portugal, mas temos uma elevadíssima carga fiscal para um retorno que não parece que seja justo na medida dos impostos que pagamos. Ou seja, eu aí estava a pensar que as várias associações que representam as oficinas se poderiam ter juntado, por exemplo, para solicitar uma baixa carga fiscal em relação ao IVA. Nós pagamos o IVA num produto, mas depois pagamos um ecovalor desse produto e ainda vamos pagar um IVA novamente sobre esse ecovalor que representa esse mesmo produto. Ou seja, imposto sobre imposto sobre imposto. E isto de facto tem asfixiado centenas de portugueses a nível nacional. Agora, se por um lado, hipoteticamente pensei, isto vai ser bom porque vai acabar com aquelas que não são minorias, são maiorias de mercado negro no nosso país.
que, em termos de esta economia paralela, por um lado contribui em termos económicos para o trabalho de todos nós, para a economia do país, mas por outro lado obriga-nos a fazer esforços extras, a apertar mais ainda as margens que já são mínimas. Nós pequenos empresários não pensem que trabalhamos com margens assim brutais, não é verdade. As margens cada vez são mais pequeninas para chegar para as respectivas despesas, para os respectivos imensos impostos, para os ordenados do pessoal, para os prémios do pessoal, que muitas vezes não sobra, e para de alguma forma mantermos-nos a trabalhar. Esse foi um grande obstáculo, as imensas taxas que tivemos todos, e temos e continuamos a pagar. Pelo menos na minha empresa nós não vimos, não sabemos o que é isso do layoff ou de créditos, graças a Deus. Portanto, baixamos o volume de vendas, mas mantivemos o número de custos, neste caso proporcionais, porque mantivemos toda a gente, ainda vão gozar férias, o meu pessoal vai ter férias agora em agosto, em setembro e em dezembro, ainda vão gozar as férias deles, todos trabalharam de alguma forma, e eu digo de alguma forma porque chega a um determinado ponto, quando estamos a trabalhar, que o tiki-teco não funciona bem, porque aquele sistema de vir para casa, tirar a roupa, pôr a lavar, desinfeta, mexe de tal forma connosco, não sabemos o que é que vai passar, que eu optei e disse ao meu pessoal, nós vamos começar a fechar às 5 da tarde e eu assumo as outras 2 horas que faltam até às 7, até às 19 da tarde. Mais tarde, se eu precisar da vossa ajuda, falamos, mas eu não aguento estar aqui mais 2 horas por dia, porque esta coisa do vem, entra carro, desinfeta, sai, tira, é completamente... Os 2 primeiros meses foram intensos nesse sentido. Portanto, as taxas, não ter clientes e as fronteiras estarem fechadas. Nós trabalhamos numa zona que é relativamente perto da fronteira com Vigo, com Espanha, a Valença, portanto, estamos em Vila Nova de Cerveira e em Caminha. Posso dizer que se o cliente espanhol da nossa oficina de Vila Nova de Cerveira representa 60% a 70% do volume de faturação, portanto a quebra que isso teve foi brutal em termos de oficinas físicas. Por outro lado, reinventamos-nos sem dúvida alguma no teletrabalho, na vertente do e-commerce. Portanto, o meu filho formou-se em engenharia informática e felizmente há um ano para cá que tem desenvolvido o sistema de vendas, compra, venda online, diretamente da fábrica para o cliente e, curiosamente, os melhores meses de trabalho nele nesse sentido foi o abril e o maio. Ao inverso, precisamente, das oficinas físicas. Nós, nas oficinas físicas, tivemos uma quebra absolutamente brutal, Não está a ser fácil repor, mas devagarinho estamos a conseguir, estamos a chegar a bom porto, apesar desta tremenda asfixia, que eu acho que aí não foi nada justo e não nos sentimos minimamente, não nos sentimos, nem nós, nem centenas de portugueses, apoiados. Aliás, eu hoje confesso que até me senti um bocado afrontada quando vejo situações dos nossos senhores governadores, mas isto é verdade e tem que ser dito, tivemos conhecimento numa conversa com um cliente, com o senhor primeiro-ministro, nem vai às reuniões agora de X em X tempo debater assuntos com grande seriedade e realmente isto incomoda-me porque eu dei a cara todos os dias com os meus clientes, reinventamos-nos, atendemos clientes um de cada vez, chamadas telefónicas, tivemos muito mais gastos em termos de compras de tudo, produtos de higiene, de correntes para selecionar entradas e saídas de cada cliente. Os preços subiram escandalosamente. Uma caixinha de máscaras, eu faço lavagens, por exemplo, e posso lhe dizer que nas nossas lavagens nós somos muito rigorosos e aplicamos parafinas. E nas nossas lavagens nós temos máscaras para aplicar a parafina e é totalmente proibido um funcionário não fazer esse serviço sem a respectiva segurança, até porque um dos meus funcionários é doente oncológico. Felizmente controladíssimo e ainda bem. Eu comprava uma caixa de máscaras faciais por 3 euros, 2,99 e de repente quis comprar uma caixa de máscaras e era 39 euros mais IVA, ficou em 40, quase 50 euros.
Quer dizer, isto de repente para as empresas, tudo a somar, 100 clientes, muito poucos, foi de facto qualquer coisa de abismal. É absolutamente, foi a maior dor, acho que foi a maior dor, e ultrapassar isto, é claro, em centenas de portugueses vai demorar uns seus meses, porque como alguém disse hoje que estávamos a falar, quando os créditos, quem pediu créditos, forem começar a ser cobrados, juntamente se calhar outras situações que até então as pessoas não pagaram, nós na nossa empresa pagamos sempre tudo, os IVAs, os ordenados, a segurança social, os fundos de compensação, todas as situações demais, obviamente que não fazemos mais que a nossa obrigação, certo, correto, sem dúvida alguma, mas agora a taxa fiscal está de uma forma que de facto nós sentimos asfixiados, sentimos mesmo muito. Permita-me que eu interrompa, que fico pegando nessas suas preocupações. É a primeira vez e então ainda estou aqui a tentar. Não, tocou em pontos fundamentais e eu ia pegar talvez nas suas últimas palavras e depois retomo pegando talvez numas outras, mas nessas últimas palavras em que frisou, em que para além de não terem conseguido fazer negócio, não é? Por via da situação que estávamos, e os custos, como sabemos, os custos fixos se mantêm, houve aqui, digamos, surgiram novos custos que até então não existiam. E foi aí que, por exemplo, o caso do custo das máscaras, não é? Enfim, eu sei disso porque eu também acompanhei a evolução disso, ou melhor, uma máscara que às vezes vendida individualmente custava também €1 e qualquer coisinha, não é? €1 e pouco, chegou, digamos, ao preço de 6, 7 euros, 8 euros, 9 euros. Sim. Eu conheço isso agora, por isso gostava de dar esse testemunho e depois também de fazer algumas perguntas neste âmbito, ou pelo menos de ouvir a sua preocupação neste âmbito. Por exemplo, eu contactei com algumas empresas que comercializavam essas máscaras e que disseram que deixaram de encomendar. Ou seja, os próprios empresários viram-se constrangidos em colocar, digamos assim, no seu cliente tradicional, a vender uma máscara por 6, 7 euros, uma coisa que custava, digamos assim, na semana passada €1,19, €1,20, quer dizer, e deixaram de as comprar. Ou seja, isto revela muito também dos custos acrescidos, não é? Com gel, com limpeza, enfim, tudo mais, custos acrescidos que algumas empresas suportaram para manter, passa aqui a expressão, a porta aberta, não é? Para manter a porta aberta, mas na verdade sem qualquer tipo de retorno ou com muito pouco retorno em termos comerciais, não é? Não é? E também, que na verdade há de haver aqui, Deus quer que não aconteça, mas enfim, provavelmente irá acontecer, um momento também de maior aflição, que é exatamente quando as empresas foram confrontadas com o fim do período de carência, não é? Relativamente às suas obrigações fiscais, enfim, depois vão ter que as cumprir, mas, no entanto, não têm um histórico, não é, de vendas, enfim, embora não tenham um histórico de vendas. E agora, digamos, introduzir aqui, digamos, algo na conversa, tem um pouco a ver que, como é que, digamos, os empresários, como é que a Ruth, enquanto empresária, enfim, pensa, digamos assim, este futuro imediato, ou seja, se pensarmos que esta recessão levou a que Portugal tivesse uma queda superior a 10%, que outros países na Europa, como o caso também da França, com uma queda muito significativa. E que pensamos que, por exemplo, no caso, a própria recessão na zona euro se frisou, segundo o FMI, segundo os dados do FMI, se frisou cerca de 7,5%. Mas nos países da União Europeia, na casa dos 7,1%, ou seja, o que se perspectiva não é bom, embora depois, enfim, se diga que a recuperação, em alguns casos, pode ser entre os 4% e os 6%, mas fica aqui dúvida sossegada, não é? Até porque muitas vezes há negócios que, digamos, dificilmente vão ter o contorno que tinham no passado, como é o caso, por exemplo, da indústria do turismo, que não se perspectiva que neste ano eles venham, digamos, a conseguir minimamente recuperar aquilo que foi, digamos, o ano anterior, nem pouco mais ou menos, não é? Por isso, sabendo que há aqui setores vão ser bastante penalizados, como é que a Ruth,
encara, enfim, digamos, a sua perspectiva de negócio, não só a sua, mas vamos imaginar que na sua zona, digamos, de abrangência, enfim, das outras empresas que vai conhecendo, da troca de impressões com outros empresários, com outros clientes, enfim, que terão provavelmente os seus negócios, ou até o seu comportamento enquanto clientes, não é? Qual é que vai ser a alteração do seu comportamento enquanto clientes, se perspectiva relativamente a isso, ou seja, se pensamos que houve aqui uma recessão na zona euro de 7,1%, mas também na Europa, digamos assim, ronda um pouco também por aí, um bocadinho menos, mas também ronda por aí. Ou seja, como é que se perspectiva, digamos assim, um negócio no médio prazo, menos, quando temos, digamos assim, sobre nós estes números tão abissais, não é? E há indústrias que foram terríveis, tão abissais, sabendo que esta recessão naturalmente vai criar desemprego, vai criar menos liquidez nas famílias, enfim, vai criar aqui um conjunto de dificuldades. Eu acredito que vai ser um ano de tensões. Acredito que vai ser um ano de tensões muito fortes, que vai se refletir desde a área efetivamente económica, comercial, turismo, pequenos empresários, e que vai chegar ao setor político e vai acabar por ser um ano de grandes tensões que nos vai tocar a todos de alguma forma. É o que hipoteticamente, assim, de repente posso pensar. Os clientes já se reflete, já consigo sentir nos clientes, desde há uns tempos para cá, que o poder económico baixou brutalmente. Repare, clientes numa oficina que sempre vendemos, nós vendemos os pneus novos, os pneus seminovos, as jantes, tudo mais, lavagens. As lavagens dispararam, as pessoas estão a querer desinfetar os carros completamente, estão muito preocupados com a higiene nos carros, o que é muito bom. Infelizmente, nós apanhamos uma zona onde há um problema com a empresa das águas, nacional, privada, está ali uma confusão de todo tamanho, então aparecem-nos faturas loucas. Eu creio que essa situação está a ser resolvida, não veio ajudar em nada, porque de repente, imagino, eu trabalho com lavagens, se faturar 2-3 mil euros em lavagens, posso pagar 1.900 ou quase, uma margem ridícula, e aparecem contas de água de 5 mil euros para pagar, enquanto vamos gerindo isto tudo, porque há um erro, porque a empresa mudou numa altura destas, onde Portugal é exímio em termos de tecnologia, supostamente em termos de sistemas simplexes e tudo mais, ou seja, e eu vejo as pessoas querer fazer lavagens, tudo bem, regatear preços, querem pôr pneus, regatear preços. A Ruth tem pneus seminovos, eu tenho pneus seminovos, já sabe que eu não gosto nada de vender a porcaria dos pneus seminovos, mas vendo, já sabe, não me responsabilizo por pneu seminovo. Mas um pneu seminovo é 25 euros, por exemplo, e um novo é 40, não posso. Eu estou a vender pneus, inclusivamente, um de cada vez, e as pessoas pedem para guardar, não podem pagar e perguntam-me se podem pagar mais tarde. Eu não trabalho dessa forma, a idade média da troca, batatas por cebola já lá vai, estamos no século XXI, num país civilizado, não podemos permitir esta abertura novamente e não podemos seguir o exemplo que vem de cima de muitas autarquias. Eu prefiro não trabalhar com a minha, porque não funciona no sentido em que não é um bom pagador. E deviam ser exemplares e fazem exatamente ao contrário. Mas já se nota a aflição das pessoas que não têm dinheiro para pagar um pneu. E não falo de 1, 2, 3, 4, 5. Muitas pessoas aqui isto está a acontecer. Portanto, é para nós pararmos e refletirmos. Eu não me recordo disto acontecer desde que trabalho nesta área. Portanto, nesta área há 10 anos. Ou seja, não me recordo. Vem fortes tensões. Depois nós assistimos, como é que nos podemos reinventar ou o que é que podemos fazer para melhorar isto? Eu acho que, e em termos económicos também, o que é que está a acontecer? Está a haver muitas compras de pneus aos distribuidores. Isto porquê? Porque de repente as oficinas estiveram paradas a trabalhar com poucos clientes e não compraram, não fizeram compras para os seus estoques. O que é que acontece? De repente precisam de apresentar despesas, porque não podem só vender e faturar,
têm que justificar alguns gastos, porque não só estão a comprar e pagar os respectivos impostos. Portanto, uma vez que estão a comprar em grosso para juntar estoques e para apresentar as respectivas despesas também, para não ter muitas cargas fiscais muito elevadas também, os distribuidores estão a vender bem, felizmente, estão a vender bem, por enquanto, porque depois é preciso escoar o produto. Ao ser necessário escoar o produto, é preciso haver compradores. Está a beneficiar quem nesta conjuntura? Todas aquelas pequenas empresas que trabalham a negro, o tal mercado paralelo, que infelizmente tem uma força tremenda e cresce e a fiscalização não atua, não trabalha sábados, não trabalha portas fechadas, sabe quem são, mas não há um combate nesse sentido. E o trabalhador a negro compra a muitos distribuidores, que são nossos distribuidores também, porque eles querem vender, as pessoas querem vender, querem faturar. Infelizmente temos uma libertinagem de mercado nesse sentido, não deveria haver. Eu culpo muito a ANECRA, zanho muito com eles nesse sentido, porque acho que aí deviam ter uma mão mais pesada a combater estas situações, porque permitiam, por exemplo, a minha oficina de trabalhar melhor, poder contratar mais pessoal, pagar melhores ordenados e contribuir, uma vez que eu contribuo de forma legal, por isso não sou rica, como costumamos brincar quando falamos nesse sentido, mas o trabalhador a negro está a crescer e a trabalhar muito bem, porque compra sem faturas, compra em consumidor final, faz o trabalho, as pessoas estão sem dinheiro, preferem arriscar, fazer um biscate, ou então a saída, olha quanto é que fica, pronto, antes prefiro porque não me posso pagar, e vamos entrar neste sistema. Só que também estão a fugir com as suas obrigações ao Estado. E isso é muito mau, porque depois vamos todos nós pagar com o dinheiro dos nossos impostos para contribuir para esta situação. Portanto, aqui há uma injustiça muito grande, enorme e absolutamente enorme. Onde oficinas como a minha, centenas delas, ainda algumas boas centenas, que podiam funcionar melhor, correm o risco de fechar e depois vamos fazer o quê? Vamos todos viver de subsídios também? Vamos todos trabalhar a biscates à porta fechada porque compensa? E atenção, que há pessoas a fazer isto, porque descompensa. Portanto, estamos a educar mal esta área, eu estou a falar da minha área, mas acredito que muitas mais áreas, sei lá, cabeleireiros, manicures, aconteça em situações paralelas. Portanto, eu acredito que vão vir tensões. Em termos de turismo, os clientes, por exemplo, de hotelaria, esses sofrem, posso dizer que reinventaram-se. A minha zona é pequenina, portanto, Cabinha, Vila Nova de Cerveira, excelente para viver em termos de qualidade de vida, reinventou-se e inventou o takeaway, que não existia na zona, com entregas a casa. Aí, confesso que foi bom. Mas desgraçados, entre o tempo que eles perdem para fazer 3 ou 4 refeições e os gastos que têm a entregar as comidas a casa, porque as pessoas estão com medo, estão confinadas, acaba por não justificar. É uma forma de lutarem contra a maré para se manterem. O turismo, sem dúvida, tem sofrido horrores. Eu penso, eu queixo-me, mas vamos trabalhando, temos as lavagens, evito ir buscar carros à casa das pessoas por questões de senso comum, mais que nada. Proteção, obviamente, ainda não saímos do confinamento. Eu penso que a Organização Mundial de Saúde ainda está a alertar a todos para termos atenção, porque isto ainda não acabou, a vacina ainda não saiu, portanto, andemos com muito cuidado. Depois temos os meios de propagação deste maldito vírus, que infelizmente, há bocado o professor falou nos transportes, e realmente nos transportes públicos é o caos, eles andam lá todos ao molho, e o Dr. Bastos, cirurgião, meu cliente, que me disse mesmo que este ano já perdeu a conta aos entubados que teve que trabalhar devido ao Covid, e disse mesmo que um dos meios de propagação maiores é precisamente os transportes públicos, e nós felizmente nos meios pequeninos, como não existem grandes transportes públicos, por um lado é melhor. Eu gostava, enquanto isso vou-me perdendo, mas outra das situações, por exemplo, me lembrei agora e que realmente foi interessante ver, nós temos acordos com alguns clientes em Espanha, em Porrinho, em Vigo,
e tivemos que nos adaptar à forma como atravessávamos a fronteira. Elaboramos documentos, portanto, no nosso plano de contingência, onde entra, fazia parte do nosso plano de contingência, mudava-se por atendermos um cliente de cada vez, só depois desse cliente e do carro estar minimamente isolado e em condições é que podia sair, e os nossos funcionários todos escrevemos documentos com a empresa, o horário de trabalho, onde é que trabalhavam, para poderem circular, isto sobretudo até antes do dia 1 de junho, sensivelmente, abril, maio, até ao início de junho, eles ainda têm os documentos. Para ir à Espanha, fomos sempre parados quando precisávamos de ir buscar jantes ou pneus ou levar, temos clientes a grosso do outro lado, stands e para revenda também. Então, quando passávamos com a carrinha, éramos minuciosamente controlados, qual era a empresa, chegávamos a tirar a febre, os polícias, portanto, a Guarda Civil na fronteira de Valença, Valença-Tui. Curiosamente, quando entrávamos em Portugal, à vontadinha, siga. É estranho porque não deixa de nos fazer confusão como é que nós somos um país vizinho e temos assim diferenças brutais. Há bocado também falou na questão do aumento das máscaras. Por exemplo, o aumento das máscaras, nós mantivemos até muito tarde os 23% no imposto das máscaras. Em Espanha, por exemplo, o imposto, todos os impostos, além de serem mais pequenos, menores, isso também não se verificou. Eles, segundo uma cliente que tenho em Espanha, não sei se será mesmo assim, mas comunicou-me que as máscaras eram passadas a vender, em vez de ser a caixa de 50 unidades, por unidade, a um determinado preço, e eles estavam a tentar o máximo possível boicotar as compras aos chineses, porque estão muito zangados com os chineses, muito mesmo. Aqui nós não, pronto, somos pacíficos, somos um povo muito tranquilo, às vezes até demais, é muito pacífico, não nos importunou nada, eles ao cêntimo eles têm tudo controlado, e a nível dos comércios eu noto que eles, por exemplo, e tudo o que é chinês, eles estão a fazer um boicote, uma coisa surpreendente. Em Portugal, eu confesso, eu tive alguns clientes que me disseram: "Oh, Ruth, eu não quero pneus chineses, eu não quero mais nada da China." Muito bem, então o que é pôr? Vamos pôr outras marcas. Sim senhor, dê-me preços. Ok, olha, sim, este preço é este, X. Ai não tem mais barato. Tenho, mas é fabricado na Ásia, olha, pode ser China, mas pode ser ali Taiwan, Shandong. E os meus clientes renderam-se novamente ao produto chinês. O preço foi o fator decisivo, não é? O preço foi o fator decisivo. O preço, a relação preço-qualidade é sempre o fator principal em termos de venda, pelo menos na nossa área. Pelo menos na nossa área é essa relação. Agora, sem dúvida, vão vir meses de tensões. O turismo, por exemplo, nós somos, como todos, muito afetados, porque vemos e há um sentimento de angústia e de revolta, porque, por um lado, as festas, e Portugal é um país de tradições e de romarias, como não podia deixar de ser, as pessoas estão muito revoltadas porque não vão fazer as romarias, mas revoltam-se porque determinadas autarquias, há sempre, pronto, fazem alguns eventos privados, uns concertos, umas situações assim, então nota-se que as pessoas estão com sentimento de revolta, quando foi, por exemplo, os festejos do 25 de Abril, do 1º de Maio, notou-se ali um sentimento de grande revolta, porque nesta altura, aqui nos meios mais pequenos, as pessoas não podiam ir aos cemitérios, despedir-se dos seus entes queridos. Isto passou-se, e infelizmente é um país envelhecido, nesta zona muitos mais, houve muitas pessoas que não o fizeram. Quando houve essa situação das celebrações, que podiam ter sido feitas de outra forma, aqui nestes meios mais pequenos isso foi muito falado pela negativa, ou seja, o exemplo deve vir de cima e infelizmente não está a acontecer, não está a acontecer. Não está a acontecer e as pessoas, sobretudo eu noto as pessoas com uma faixa etária maior que a minha, pronto, estão muito revoltadas nesse sentido.
Curiosamente, os transportes foi caótico, porque os transportes que demoravam 24 horas em termos de entregas começaram a demorar muito mais, porque toda a gente estava em casa, compras online, tudo a comprar online. Como me referi há pouco, portanto, o meu filho que está na parte do e-commerce, ele de facto, ele ainda hoje diz, caramba, olha, eu sei que a pandemia não é nada boa, mas aqueles 2 meses foram tão extraordinários para o resto do ano, que na parte dele da empresa ele não se queixa absolutamente nada, antes pelo contrário, ele não dormia sequer, porque depois faz as estatísticas, a melhor hora que vende e que põe o produto e que sai, aquelas coisas todas, e que funciona. Então podemos dizer que os portugueses, de uma forma muito rápida, se apoderaram, digamos assim, digamos assim, das ferramentas de e-commerce, né, para poder encomendar. Sim. Sim, eu por acaso também acompanhei, em alguns casos, a questão, por exemplo, nos CTTs, a parte do serviço expresso, e houve postos, enfim, houve vários postos que duplicaram o número de postos de trabalho, ou seja, onde havia 2, passaram a ser 4, ou melhor, para ser rigoroso, numa das realidades que acompanhei, eram 2 funcionários que trabalhavam no horário normal, enfim, com digamos assim, um tempo confortável, enfim, para o almoço, e quando surgiu tudo isto, não é, com a questão realmente das compras online, a hora de almoço ficou penalizada, passaram a fazer muitas mais horas e, naquele caso em particular, houve a contratação de mais 2 funcionários. Bom, muito bom. Houve aqui um boom. Não é? Por outro lado, eram as empresas que, enfim, não tinham processos estruturados, as empresas, enfim, e aqui até a questão das próprias entregas e tudo mais, não é? Não tinham, eu quando digo empresas, é a questão de logística e de armazém, não é? De preparação da própria encomenda para ser expedida, e depois todo o processo de expedição e entrega, não é? Com muitas, enfim, conheço também muitas situações de encomendas que foram canceladas, outras foram reduzidas, outras que simplesmente nunca chegaram à casa de quem pagou o serviço, não é? Enfim, e que geraram ali outros custos administrativos e se calhar algum descontentamento. Pronto. É preciso perceber que, na verdade, sim, o pequeno comércio ficou também afetado, em alguns casos, eu diria até, a expressão não é duplamente afetado, mas ficou mais afetado porquê? Porque, como aqui disse, quer dizer, que estão às vezes os grandes distribuidores, as grandes empresas também aproveitaram, quer dizer, que estavam limitados, e para fazer negócio por uma via do canal, digamos, do e-commerce, e não propriamente do canal normal, daquela distribuição de retalho, etc. Não é? E como tal, muitos dos nossos clientes, em vez de irmos encomendar ou comprávamos na loja, no pequeno retalho, na loja de rua, loja de bairro, começamos a encomendar diretamente na própria, digamos, na própria casa-mãe da empresa. Não é? E como tal, também aqui, digamos, começamos, digamos, a fugir às margens e, de alguma forma, a fragilizar também o comércio de rua, principalmente aquele que ainda se manteve portas abertas ou aquele que tivesse essa iniciativa de se adaptar, não é? E fazer entregas em casa, de potenciar também o site de e-commerce, etc. Enfim. E por isso também houve aqui, digamos que, alguma penalização para quem não estava, alguma não, significativa penalização, para quem não estava preparado para, digamos, ter este canal, não é, de vendas como é o e-commerce. Quem teve, por visto como aqui o testemunho que me está a dar, ou que me está a dar da parte do filho, quem teve aqui um momento áureo, não é? Um momento de um boom de por ir fazer negócio. Quem não esteve, perdeu a oportunidade. Há que também aqui de referir que muitos empresários tiveram ajuda das associações locais, enfim, das associações de empresários locais, que tomaram elas, em alguns casos tomaram elas, essas associações tomaram elas a preocupação e a iniciativa de criar um site, de disponibilizar esse site para todos os seus, digamos assim, sócios, associados, enfim, os empresários da associação, disponibilizaram isso e por essa via muito do comércio, algum do comércio tradicional ali de zona, digamos, mais de base do território, encontraram uma forma de poder explorar o produto com iniciativas interessantes, porque depois, quer dizer, dependendo, lá está, do produto, mas houve muitas situações que se tratava às vezes, por exemplo, de doces, não é? Por exemplo, caso de doces, vinhos, doçaria,
etc. E com isso também foi possível, às vezes, criar aqui, digamos, um leque de produtos mais alargados, que às vezes com base, digamos, num cabaz de produtos que tinham aqui origens de vários produtores, e de alguma forma criar aqui uma riqueza ao nível dos items para comercialização. Mas, enfim, nem sempre isso foi possível. Como também referiu, se calhar as nossas associações não foram tão assertivas quanto era, se calhar, que o momento exigia, não é? Não só em termos de dinamizar o negócio, e quando aqui dinamizar o negócio, é preciso aqui também se chamar aqui à conversa outras variáveis que são fundamentais no negócio, ou seja, o pequeno empresário, não sei se é o seu caso neste particular, quer dizer, o pequeno empresário muitas das vezes não investe no marketing, não tem experiência, não é? De fazer Sim, marketing, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Está implementado, digamos, numa base regional, não é? E os clientes são ali do território, são ali, digamos assim, numa área muito, muito curta. E quando vem uma situação dessas, quer dizer, é caso de dizer como comunicar, digamos, o nosso produto ao cliente, não é? Como divulgá-lo, como chegar ao consumidor, porque nunca tinham experienciado, nunca tinham implementado nenhum tipo de estratégia, nem tinham ferramentas para isso, não é? E então ficaram, na verdade, digamos, isolados, ficaram de porta fechada e sem capacidade de comunicar com os seus clientes, porque provavelmente não iam telefonar, por exemplo, não é? Não só porque não tinham contacto, mas como não era execuível, não é? E então também esse handicap, Ruth, e qual foi a sua expectativa nisso, ou experiência? Ou seja, este handicap de algumas ferramentas que esta pandemia veio a necessitar de ser utilizadas, como a questão da comunicação, da questão do marketing, da imagem, da marca, do produto, enfim, mas que na verdade no pequeno negócio, não é? E às vezes até no médio negócio, não é? Ela não surge porque, enfim, digamos, o marketing para a gestão era o boca a boca, não é? Enfim, e aqui o boca a boca ficamos todos em casa, não é? Ficamos todos em casa. Não é? Como é que foi? Sim. Eu antes de continuar, aqui aparece tempo de reunião, o restante 2 minutos e 55, não sei se vai acabar ou se depois colocava a questão à professora Catarina. Sim, com os regimentos da duração da sessão, nós vamos ter, a sessão vai cair, portanto, pedimos a todos, e pedimos desculpa por esse incómodo, pedimos então a todos que, assim que a sessão cair, voltem a entrar através da mesma ligação, está bem? Ok, está bem. Mas pode continuar a falar e mal caia, nós voltamos outra vez, está bem? Ok, certo, obrigada. Então, a maior parte das oficinas, e não só hoje em dia, aproveitam muito os canais de comunicação, felizmente, sobretudo as redes sociais, as redes sociais e outros canais de divulgação. Nós, para além desse marketing e do respectivo marketing local, o boca a boca, sem dúvida continua a ser o que funciona melhor. Apostamos também em parcerias fortes com centros fortes. Fazemos parte de um grupo de redes em Portugal que se chama o Grupo Centers Auto, o qual tem redes a nível Península Ibérica, tem Portugal, tem Espanha, tem as ilhas, e parecendo que não, é uma ajuda no sentido de canalizar a informação das oficinas, o que é que nós fazíamos em todos os lugares. Nós colocamos J8 Pneus no Google e aparece o mapa, e pronto, o nosso técnico de informático, pronto, o Fiat, que eu aliás estou muito zangada de ele ter a iniciativa de trabalhar connosco. Preferia que ele tivesse tido uma experiência face à licenciatura, ao curso que fez, vamos, diferente, mas pronto, portanto, é uma guerra interna, mãe e filho. Está. Olha, mas permita-me, quer dizer, ainda é uma pessoa nova e por isso, se calhar, também pensa assim, mas sabe que um dos problemas que nós temos em Portugal, enfim, não é só em Portugal, mas em Portugal tem-se colocado de uma forma muito preocupante, os jovens não querem seguir os negócios da família. Ou seja, a sucessão nos negócios familiares é, na verdade, uma preocupação. E nós aqui, enfim, por acaso hoje durante o início da tarde falava sobre isso. Nós temos aqui uma geração, a geração milenar, nós temos aqui uma geração que é, de longe, a geração com maiores habilitações académicas, de longe. É uma geração que tem acesso, como nenhuma outra anterior, à informação, no caso da internet, acesso às tecnologias, ou seja,
têm escolaridade, acesso à informação. Em boa verdade, também é a geração que tem mais acesso a... Estava eu dizendo que esta nova geração é uma geração, como digo, com maior formação académica, com maior acesso à informação, com maior capacidade também de aceder a financiamento, com maior capacidade de aceder a questões de inovação, com maior capacidade de trocar experiências com terceiros, maior capacidade, enfim, agora de viajar, ou seja, vamos aqui viajar na questão do Covid, desejamos mais temporário, mas, ou seja, conhecer novas culturas, conhecer novos serviços, conhecer como é que esses serviços, enfim, e processos e produtos estão noutros mercados, ou seja, mas, no entanto, parece ser uma geração mais avessa ao risco. Ou seja, e nesse sentido, às vezes, não quer abraçar os negócios que vêm atrás, enfim, querem seguir outras carreiras, legitimamente, como é evidente, mas isso para dizer que, enfim, embora pense assim, é uma preocupação, na verdade, os negócios de família nem sempre têm uma geração que queira abraçar um negócio e queira dar continuidade ao negócio. E pronto, espero que aí não aconteça tal coisa, possa ter uma forma diversificada, não é? E fazer quase aqui um conglomerado de atividades, de iniciativas empreendedoras. Queria aqui pegar, já que tomei da palavra, para dizer há bocado, enfim, quando referiu a questão do comércio, assim, do comércio paralelo, do mercado negro. Enfim, é um mercado que provavelmente se situa entre os 25% e os 27% da nossa economia. Ou seja, é um mercado que já tinha este peso, não é? Um mercado que já tinha este peso e que agora, enfim, vai ter um peso maior. Enfim, vai ter um peso, mas não seja, basta pensar que, digamos assim, o cidadão, a cidadã, o pai de família, a mãe de família, não é? Que ficou sem remuneração ou cuja remuneração diminuiu, vai procurar fazer algum tipo de negócio, passa a expressão, de atividade, não é? Para poder, enfim, poder comprar os seus bens, digamos, de primeira necessidade, e se calhar não só para si, para os seus. Isto para dizer que, enfim, se pensarmos que o desemprego se tornar se calhar na casa dos 10%, provavelmente, quando se calhar no ano anterior estava aí nos 7 e qualquer coisa, 7 picos, valores percentuais, o que é certo é que, enfim, com a taxa de desemprego mais elevada, não é? Com esta dificuldade de se ter remuneração, não é? Liquidez de pagamentos, etc. É natural que este peso do mercado paralelo, que já é quase um quarto da nossa economia, venha-se a afirmar, venha aqui ter aqui uma presença ainda mais significativa, não é? E claro que isto aqui, enfim, não será bom para as empresas, naturalmente, e viu-se aqui esta preocupação das empresas que compram ou quando faturam também precisam de ir comprando, que é para, digamos, equilibrar aqui as contas para que os pais não seja gerador, digamos, de lucros, né, digamos assim, não, e por isso, digamos, essa necessidade de se manter, mas por outro, alguma dificuldade que se vai afirmar, enfim, de uma forma muito particular em algumas das áreas, sabendo, no entanto, que houve indústrias que não tanto, ou seja, que, por exemplo, a indústria da alimentação não sofreu assim uma queda tão significativa, ou melhor, manteve-se nos níveis muito positivos, enfim, na ordem dos 60%, outros, enfim, na ordem ali dos, se calhar, 15%, 10%, por exemplo, os serviços de segurança, os serviços ligados assim à farmácia, os próprios os mídias, enfim, quer dizer, com tudo isto, digamos, mantiveram-se à tona, né, da linha d'água, mas, enfim, a generalidade das outras indústrias houve uma quebra extremamente significativa, quebra essa que se vai manter. E é preciso cuidar, Mário, eu peço só desculpa a interromper, mas a professora Cristina Vieira queria entrar na conversa antes que o professor entre no próximo tema. Se calhar é pertinente a professora Cristina fazer a sua intervenção, professora Cristina. Posso fazer então? É uma boa altura esta. Antes de mais queria dar os parabéns aos 3 clãs, Peso da Régua, Ponte Lima, São João da Madeira e respectivamente às pessoas que estão associadas a estes 3 clãs, porque isto dá muito trabalho e eu sei o trabalho que tiveram. Portanto, estão de parabéns, doutora Sónia, doutora Ana Catarina e doutora Cátia. Eu não podia deixar de referir isto. Dizer que
Sou numa área, ainda que esteja aqui com o colega Mário Negas, sou de uma área com sensibilidades científicas diferentes e vi aqui, e gostava de deixar aqui 2 ou 3 reflexões para ambos, para os dois. E para quem quiser depois participar também nesta reflexão conjunta. Ou seja, o que eu percebi é que há aqui uma nova geração nesta empresa familiar que fez este, nas palavras da Ruth, que fez este reinventar, este upgrade, não é? Mas foi graças também a uma nova geração. Não sei se o mesmo negócio, a mesma empresa familiar que não tem este suporte da nova geração, mesmo que o risco não seja grande, como o professor Mário Negas disse, se vocês conseguiam reinventar-se da forma como disse. Depois há aqui uma outra situação que e peço desculpa de levar isto também para as minhas áreas científicas, mas de facto ainda há muitos negócios que estão associados a diferentes, às questões de género e ainda que eu fico muito satisfeita por ver a Ruth à frente de uma empresa, de uma oficina, não é? Que é uma área da mecânica, nós sabemos que os meninos são empurrados para as mecânicas e as meninas para outras áreas. Eu gostaria de perguntar porque eu não entendi, se dentro dos funcionários e dentro do teletrabalho que desenvolveu, se fosse uma outra área, nomeadamente uma empresa onde tenha, por exemplo, mais mulheres e que as mulheres são mais cuidadoras e teriam que ficar em casa a tratar dos filhos, se era possível dar a volta a esta situação. Por outro lado, eu vejo aqui também nesta situação de pandemia, que é uma situação intermitente, porque nós sabemos que agora estamos numa fase aparentemente mais calma, daqui para uns tempos vamos voltar e, portanto, como é que se prevê o futuro ou como é que é calculado o futuro desta nova normalidade, que eu não me parece que seja uma nova normalidade, eu acho que é uma normalidade diferente, dada esta intermitência, não é? Porque nós nunca tivemos numa situação como estamos agora, portanto, como é que as pequenas empresas estão a pensar, e aqui dirijo a pergunta ao professor Mário Negas numa forma mais abrangente e à Ruth especificamente a partir do seu caso prático. Depois também gostaria de dizer que nem tudo foi mau, porque percebe-se que esta pandemia permitiu que alguns negócios mais pequenos, nomeadamente alguns empresários mais pequenos e que não tinham um negócio tão de uma forma tão presente e não conseguiam, e perdiam clientes, não é? Por exemplo, o pequeno comércio, o takeaway, como disse, ainda que tenha que ser reinventado também e portanto tenham que procurar lucro, mas muitos restaurantes conseguiram também explorar novos clientes, aparecerem novos clientes, por exemplo, clientes que não têm muito por hábito ir aos restaurantes porque têm crianças pequenas ou whatever, e que a partir deste takeaway descobriram novas formas de chegar a outros clientes. E lembro-me também em relação às questões ambientais e, por exemplo, aos produtos biológicos, aos cabazes, ao consumo destes produtos mais específicos. Portanto, há aqui há aqui situações muito negativas e percebe-se isso, não é? Eu receio porque nós neste momento ainda não conseguimos perceber, ou algumas pessoas ainda não conseguem perceber, pelo menos quem conseguiu manter o seu teletrabalho de uma forma em que não houve grandes mudanças, não conseguimos perceber a crise que vem, não é? Mas é falado, politicamente nós somos alertados para isso quase diariamente, contudo, eu gostava de, portanto, nestas situações, sem perceber esta crise, não é? Nós percebemos que há muitas pessoas que já estão a passar por situações complicadas e como é que nós vamos conseguir, em alguns negócios, há negócios que nós sabemos que não conseguem reinventar-se. Por exemplo, estou-me a lembrar dos negócios de diversão noturna, não é? Discotecas e há toda uma geração, paralelamente a isso, que também fica impossibilitada
de poder participar, eu já estou a levar isto para outros campos, mas de facto é assim, eu fiquei muito admirada de perceber também que a gestão e as empresas estão ligadas também à cultura e nomeadamente a uma retaliação, não é? Retaliação da população chinesa, que não tem que ver diretamente com isto, mas que é associada a isto, como se, por exemplo, a gripe espanhola também foi associada aos espanhóis e não teve nada a ver com os espanhóis, como, quer dizer, há todo aqui um conjunto de estereótipos que eu acho que têm que ser desconstruídos, muito sinceramente, e isto sempre esteve ligado à economia. Eu podia agora passar para as questões da imigração, dos refugiados, etc, etc. Mas a mim custa-me um bocado entender que aqui o que pesa não é o bom senso e refletir que, de facto, não é por eu comprar um pneu chinês ou por mandar vir uma camisola da China que as coisas vão ficar, os chineses estão também a sofrer, não é? Estão também a ser produto desta pandemia. Agora, achei muitíssimo interessante e eu estou a aprender imenso, estou a fazer com que pense em muitas coisas que nunca tinha pensado até agora, pelo menos de uma forma tão consciente, como esta questão das empresas e da gestão estão tão ligadas às percepções culturais. Pronto, eu já deixei aqui uns pontos, muito obrigada por me terem dado a palavra. Então, ver se consegui mais ou menos captar tudo para poder responder. Em relação ao facto de trabalhar numa oficina, eu já vinha de uma área da construção, portanto já estava habituada a trabalhar com homens e com mulheres também. E a Lafarge, a empresa onde eu trabalhei em Vigo, quando fez a parceria com a Holcim, ainda me convidaram para trabalhar com eles noutro país. Foi numa altura que o meu filho estava a entrar na universidade e, francamente, acabei por sair. Ao retornar a Portugal, a procurar novamente trabalhos em Portugal, eu deparei-me com coisas, com situações incríveis. Em Espanha tive a sorte de crescer, de passar de um trabalho de comercial para um trabalho de gestão, de chefe de área de um estaleiro de betão, que é qualquer coisa de extraordinário. E porquê? Porque nas imensas reuniões que fiz para entrar, por etapas, eles analisaram o meu percurso de trabalho, foram exímios, e pegaram nas capacidades que tinha para aquele trabalho, nas capacidades. Para além de alguma formação e de saber alguns idiomas e alguma escolaridade, como é evidente, mas não tinha formação académica, estou a tê-la agora, a trabalhar nela agora, que sinto um bocado mais aliviada nesta fase da vida, não tão concentrada em trabalho, estava até à pandemia. Eles visualizam as capacidades, até porque a empresa não é espanhola, a Lafarge é uma empresa suíça e tem uma mentalidade totalmente diferente. Agora não, porque enquanto isso fez uma parceria com a Holcim, mas pronto. Tem uma capacidade de analisar caso a caso e de ver as competências que a pessoa tem para determinado lugar, cargo. E abriu-me portas naquele que foi o trabalho da minha vida, que foi currículo, foi escola, foi muita coisa boa. Ora, era um currículo de peso e de facto aqui em Portugal, quando comecei a candidatar-me a algumas entrevistas, eu até me levantei e vim embora de algumas, porque estas empresas grandes normalmente passam as cartas certificadas de referências, que são sempre certificadas e assinadas não só pelo Departamento de Recursos Humanos, mas pelo CEO da empresa. Estamos a falar de uma empresa com 80 mil empregados a nível, quer dizer, com algum peso, e onde está detalhadamente tudo aquilo que eu fazia e como, tudo mais. Eu até me apetecia chorar, porque em Portugal, primeiro tinha vergonha de dizer que estava desempregada. Para mim era uma coisa que era ultrajante dizer que estava desempregada. E depois, cheguei a ter pessoas que pegavam naquela folha, nem liam, diziam isto para mim não é nada. Assim. Portanto, foi horrível. E o meu marido disse-me, já não há quem te ature, olha, há uma oficina pequenina, não queres começar a trabalhar lá, porque isto é interessante. Há uns anos, portanto, o meu marido é atleta federado no sentido de correr nas motas, reformou-se da competição com
já depois dos 30 anos. E naquela altura fez-se um projeto, fez-se uma análise SWOT, tinha viabilidade para ir para a frente e de facto montamos a oficina, era uma coisa interessante, fez, continuei a trabalhar. E ele disse-me, tu entendes disto? Isto não tem nada que enganar, é comprar, vender, atender clientes, entretém-te, porque em casa não há quem te ature. E estávamos todos a ficar mais gordos, porque eu adoro cozinhar, era só cozinhar. E realmente partimos para abrir uma oficina, estar ali, como é que funciona, como é que não funciona, realmente comprar, atender os clientes. É um mundo machista. E cá em cima, no Minho, nota-se bem que é um mundo machista. Um bocadinho machista. Não são xenófobos, não são racistas, graças a Deus, não são nada dessas coisas, mas são machistas. Eu noto muito machismo. E fazia confusão. Tinha clientes, o patrão, nem bom dia, nem boa tarde. E eu, não, o patrão está lá em cima, na outra oficina. Está bem, vou lá. E às vezes a falar com os clientes, nós vimos com aqueles mercados de estar habituados a lidar com obras públicas, a fazer contratações no valor de alguns milhões de euros. Portanto, este choque foi engraçado, na medida que os senhores clientes regateavam ali nos preços e tal, e eu senti-me sempre chocada, mas que é isto, regatear preços na compra de coisas que nós já temos aqui margens ridículas, mas como? Mas o choradinho para tirar 1,5 €, os meus clientes me verem vão matar, mas é verdade, 1,5 € ou 2, mas que é isto? E não fazia, ficava ao pé, e o meu marido dizia, olha, habitua-te, epá, uma atençãozinha, mas eu não posso fazer atençõezinhas porque isto não faz sentido nenhum, os números estão estudados para ser este valor em tabela. De outra forma não pode ser, tu não vais ao Pingo Doce ou de sítio qualquer e estás ali a regatear preços na caixa, porque os preços têm que ser aqueles, por amor de Deus, não estamos a falar de comprar um fornecedor na China ou noutro sítio qualquer, contentores, para depois fazer aqui esta separação, que isto não faz sentido nenhum. E os meus clientes chegavam ao pé do meu marido ao princípio e diziam, está lá uma oficina em caminho, está lá uma tipa, autêntico. Portanto, houve aqui um choque. E as pessoas, muitas vezes, eu não tinha noções de pneus, tive formações, investiguei, tive as boas graças de ter pessoas da Continental e de outros grupos grandes que me ensinaram muito sobre o que é a estrutura de um pneu, porque eu gosto dessas coisas, que não é só ter uma oficina, chegar ali, comprar e vender a tecnologia do pneu e tudo isso, interessa-me. E cá em casa falávamos destas coisas e pronto, porque isso seduz-me. E chegavam os meus clientes quando eles, isto agora não sei se vou pôr este, eu, olha, eu acho que o senhor para os quilómetros que faz, aconselhá-lo de acordo com a tecnologia de cada pneu. E ficavam desconfiados com aquilo que eu dizia. Foi muito difícil habituá-los que o conhecimento de facto, aliado depois à prática, conseguir esta confiança dos senhores é muito difícil, é muito difícil. É um trabalho diário, porque em Espanha não são nada machistas, noutros países também não, em Portugal nós não somos outras coisas, mas entre o homem e a mulher, de facto, há aqui um machismo presente, tem que se dizer, que é difícil de desconstruir esta situação, mas existe. E lá foram aos bocadinhos, já me chamavam tudo, já me chamavam KGB, eu sei lá os nomes que as pessoas me chamavam, porque era muito dura, muito séria, muito rigorosa, vinha no mundo mercado de construção, habituada a obras onde se houvesse um falho, de facto, não podia haver, e graças a Deus, estavam sempre em causa alguns milhões de euros. Portanto, discutir por coisas ridículas e números assim muito pequeninos, foi divertido o início, mas e tirou-me um bocado aquela preocupação de procurar um mercado de trabalho na área que eu fazia lá fora. Portanto, cheguei à conclusão, isso aqui em Portugal, completamente impossível, porque ninguém me vai contratar pelas minhas competências. Mais tarde, e é uma pena, mais tarde surgiu a possibilidade, infelizmente, de um armazém bastante maior deu insolvência, nós adquirimos e eu passei para o outro armazém maior, porque mesmo a trabalhar no mesmo espaço físico com o meu marido, não dá. Também há aquele choque. Então, ele na oficina dele, eu na minha oficina, fomos crescendo, aproveitei para pôr as lavagens, porque o espaço era maior, aproveitei para fazer mudanças de óleo, coisas pequenas,
e, claro, contratar mais pessoal, sempre aplicando ao meu pessoal os conhecimentos que ao longo da minha vida trazia de empresas maiores que me davam imenso gozo. Fazer mapas, fazer escalas de serviço, fazer as tabelas da produtividade do pessoal, para ter noção quanto é que eles me valem. Aquelas coisas que nós vamos aprendemos nas empresas grandes e que depois aplicamos numa empresa mais pequenina e que até funciona e bem. Isto fazia muita confusão, os direitos deles, todos por igual, preocupar-me muito com os direitos deles. Ruth, vou-lhe pedir, desculpa interrompê-la, é que a sessão, entretanto, vai terminar e ainda gostaríamos de ouvir a intervenção do professor Mário em resposta à... Não tem mal, Ruth, é precisamente porque nós estamos com estes constrangimentos em termos da sessão. Senão ficaremos mais tempo e teríamos todo o gosto em ouvi-la, mas realmente estamos com este problema e, portanto, gostaríamos também de passar a palavra ao professor Mário. Está bem? Obrigado, obrigado. As questões do género, enfim, na área da gestão, enfim, eu diria que está a fazer o seu percurso, enfim, em alguns países de uma forma mais célere, enfim, como aqui agora já foi testemunho, não é? Em países em que há muito tempo, não é? Que a análise, não é? A análise das competências das pessoas não é feita com base nos géneros, é feita com uma análise curricular de cada um, independentemente do género que tem. Enfim, Portugal, eu diria que Portugal está a evoluir muito nesse aspecto, enfim, até porque se procurarmos, por exemplo, no mundo académico, enfim, as entradas para a universidade, já há algum tempo esta parte, o número de mulheres era superior, mas também as entradas já para o mercado de trabalho e para outras profissões que não eram tanto, digamos, abraçadas pelo género feminino, enfim, estão a ser, eu falo em particular, por exemplo, na área das tecnologias da informação e comunicação, as engenharias, por exemplo, né? E que digamos, está a crescer, está fundamentalmente a crescer. Recordo-me que até saiu um outro artigo de jornal na imprensa espanhola que dava nota disso, ou seja, nota de que Portugal tinha aqui, digamos, um bom desempenho, não é? No que é o acesso às tecnologias e aos trabalhos ligados às tecnologias e aos cursos de componente de engenharia pelas raparigas, pelas mulheres, enfim, e por isso, digamos, estamos aqui a fazer um percurso que, enfim, que digamos, vai se fortalecendo. Se pensarmos até por tempo em áreas que no passado se calhar eram também muito mais, ou que estavam muito equiparadas, se calhar em 2015, uma coisa assim, 2014, por exemplo, na área da formação das licenciaturas em Direito, havia mais homens que mulheres, mas enfim, a diferença não era muito significativa para mais relativamente ao homem. Podemos dizer que as mulheres foram sempre crescendo, os homens passaram por um pequeno, digamos, um pequeno vale e presentemente, se calhar, nos cursos de Direito temos mais ou menos os mesmos valores que tínhamos em 2015, enfim, mas ao nível das mulheres estamos muito acima, quer dizer, já estamos acima, estamos capazes de estar aí acima, se calhar, digamos, 3, 4 pontos percentuais acima, pronto, enfim, isto significa que também aquele estereotipo, digamos, que a mulher que estava mais, digamos, em profissões ligadas aos cuidados de saúde, digamos assim, enfim, e não tanto às engenharias e a outras, enfim, está a mudar, enfim, e há alguns bons programas, como, por exemplo, no caso da IBM, com programas de incentivo, digamos, à engenharia no feminino e outras iniciativas também nesse campo. Há também aqui uma componente também importante que tem sido feito também ao nível das escolas, das camadas mais jovens, não é? de incentivar as meninas a pensarem nessas áreas de engenharia, não terem medo de mexer em computadores e ir para as tecnologias, e por isso, digamos que Portugal está aqui a fazer um percurso disso, não é? A este nível. Vê-se também cada vez mais mulheres, enfim, e vê-se, por exemplo, olha, quem sucedeu no grupo Sonai foi exatamente, digamos assim, muitos negócios, a filha do engenheiro Domingos de Azevedo, e por isso, digamos que também aos poucos, e noutros que tinham, digamos, bandeiras, digamos, de Portugal no masculino, estão a ser, eu ia dizer, estão-se a afirmar, não só a afirmar, já se tinham afirmado, digamos que agora, digamos, esta mudança de geração está a trazer, digamos, as mulheres para a luz dos negócios, para a luz, porque elas já estavam, não é? Simplesmente, às vezes, digamos assim, numa segunda linha, ou se calhar na primeira linha, mas ainda um bocadinho com menos visibilidade para o público em geral, mas estou a trazer. Enfim,
e nós portugueses, nós tecido empresarial, só temos a ganhar com isso, com essa experiência de termos mais mulheres a liderar os negócios e com mais presença também ao nível político, ao nível dos decisores, das autarquias, etc. Embora, enfim, em alguns factos, alguns, falta aqui, digamos aqui, indo fortalecendo isso. Mas pronto, eu espero que, por exemplo, enfim, ainda falando agora aqui da questão, digamos, de uma identificação cega, digamos assim, com algum cuidado, relativamente às competências de homens e de mulheres quando concorrem ao emprego, mas, enfim, há aqui também a inteligência artificial está a fazer aqui um percurso também muito importante na análise dos próprios currículos, não é? Ou seja, digamos que passa a haver aqui, digamos que, um crivo, digamos, desprovido de emoção humana, digamos assim, na análise disso, não é? Por grandes empresas, vamos imaginar que isso é empresa como a TAP, como outras, que as empresas de maior dimensão, por exemplo, agora aqui, um momento mais difícil da TAP, mas assim, digamos, empresas que reúnem aqui um grande conjunto de trabalhadores e contratam bastante, enfim, e a aplicação destas tecnologias, enfim, da inteligência artificial, vai também trazendo aqui uma análise mais séria e muito mais centrada ao nível das competências. E por isso, enfim, isso para dizer que eu estou esperançoso, não é? Que isto se vá fortalecendo, quer dizer, que haja aqui um fortalecer. E também há aqui, penso que também tenho de dizer, também nesse aspecto espera-se muito desta geração mais recente, desta geração que se apercebe disso, desta geração que teve, se calhar, na escola, na universidade, uma colega de outro país, da Alemanha, da França, onde isto já foi há muito ultrapassado, ou pelo menos, e com isso também há aqui também uma sensibilidade desses novos empresários, destes novos decisores, desta nova geração, em que a questão de género seja completamente, tanto quanto possível, esbatida, não é? E não faça aqui tanta pressão, enfim, como tem surgido até agora, mas acho que estamos a caminhar nesse sentido, das várias questões. Enfim. Mas, se calhar, muito mais havia para dizer, nomeadamente aquela questão até dos espanhóis não comprarem, não é? Produtos chineses, enfim, é muito do espanhol, sabemos que é muito dele, digamos, é inerente ao ADN do espanhol, pode variar um bocadinho de região ali para região, mas é muito espanhol. Enfim, Portugal, enfim, tem um outro posicionamento, enfim, se calhar também porque em muitos casos temos uma indústria não tão pujante, enfim, como tem a indústria espanhola, isto é, não tão diversificada quanto é a indústria espanhola, e por isso, digamos, o próprio mercado deles pode pensar assim, ou seja, nós não temos, enfim, não temos, a nossa dimensão é a que temos, acabou-se. E depois, há aqui também que fazer uma referência ao facto de que a China, há muitos anos esta parte, já tinha implementado um plano de crescimento económico, ou seja, a China há muito que vem trabalhando para este plano económico, não é? Ou seja, se nós, se calhar pelo ano de 1950, 1960, vamos lá, grosso modo, vamos imaginar 2000, não é? Uma comparação, por exemplo, com o produto interno bruto dos Estados Unidos cifrava ali para a ordem dos 3%, hoje cifra-se na ordem dos 15%. Não é? E se comparativamente à europeia estamos na ordem dos 6% ou 7%, o que é facto é que agora estamos na ordem dos 27%, por exemplo. Não é? Por isso, vê-se o quanto a economia chinesa cresceu de uma forma sustentada, comparativamente àquelas que eram as economias mais fortes, a dos Estados Unidos e a da Europa, não é? Destes dois blocos, não é? E vemos que cresceu muito mais. Por isso, vemos que a China tem feito aqui um percurso, enfim, sustentado, mas se calhar às vezes com base em menos cuidados, digamos assim, daquilo que queremos de proteção dos trabalhadores, condições de trabalho, enfim, etc. Questões também ambientais, o respeito pelo ambiente, enfim, tem lá graves problemas na China. Há cidades, há territórios com graves problemas ambientais, enfim, ou seja, estão a pagar a fatura, digamos assim, estão pagando a fatura desse crescimento um tanto ou quanto desregulado, mas o que é certo é que cresceram. Isto para dizer que é uma economia que vai com um balanço muito forte, que conseguiu ultrapassar em muito, digamos, aqui o velho continente e os Estados Unidos, enfim, e era como esperava-se há alguns anos atrás, não é? Quer a China, quer a Índia, eram, digamos, as economias que se iam afirmar, digamos assim, de uma forma continuada. E, enfim, não há aqui propriamente uma novidade em particular, é a nossa, digamos, a nossa natureza, e o que é que o que nós temos de fazer é que Portugal tem que caminhar, dar um salto, não é?
para serviço de melhor valor acrescentado, com base mais em know-how, mais em inovação, mais em tecnologia, em que a questão particular até digamos assim, da presença física não é tão pertinente, ou seja, se eu trabalhar na indústria da base das tecnologias, eu posso estar em Portugal e, enfim, ia trabalhar para a China, ia trabalhar para Macau, ia trabalhar para os Estados Unidos e posso quitar. E isto é um fator, digamos, de extrema importância, porque nós estamos aqui a falar das indústrias e da dificuldade das indústrias neste momento terrível, não é, que foi a pandemia, como é que vão sair disto, mas há aqui outros efeitos. Por exemplo, não é, as nossas zonas rurais em Portugal vão ficar desertas. Ou seja, esta questão deste sufoco da economia vai levar ainda mais jovens a não se fixar no interior e vir para o litoral, que é onde estão as empresas, onde estão, se calhar, as oportunidades de negócio. Por isso, digamos que se nós conseguimos trazer indústrias de valor acrescentado, digamos assim, que não estejam dependentes da parte tão geográfica, podemos, por via disso, até para essa questão, reforçar o povoamento do nosso interior, reconhecer a nossa pirâmide etária em algumas zonas, não é? Porque senão, nós, a breve prazo, e se calhar daqui a 50 anos, há muita zona no país que vai ficar deserta, há muita zona rural do país que vai ficar completamente deserta. E isto é uma das preocupações também que temos de ter relativamente a incentivar, digamos, o micronegócio, o pequeno negócio, porque se calhar poderá ter condições de se fixar aí, desde que haja gente, não é? Desde que haja gente nesse território. Atendendo à hora, deixo agora talvez alguns participantes. Professor Mário e Ruth, agradecemos desde já a vossa intervenção, agradecemos a participação de todos os intervenientes, pedimos imensa desculpa pelo incómodo causado e por esta ligação, obrigada pelos resistentes e por terem voltado para a nossa presença. Quero agradecer também a presença da adjunta do Presidente da Câmara Municipal, a doutora Mónica Valente, que mais uma vez nos tem acompanhado nestas conversas. Muito obrigada pela confiança. Realmente, como o professor Mário dizia, estamos em momentos desafiantes para todos, mas acho que temos que ter esperança, porque liderar realmente é uma influência interpessoal e é um processo humano que envolve vários setores, e acho que para promovermos esses setores e planejamento e estratégias temos de ter confiança. Por isso, sem confiança, sem inovação, sem criatividade, não seríamos nada. Por isso, acho que temos que estar todos confiantes, independentemente dos setores, empresa e até cidadãos normais, porque realmente o online veio para ficar e a Universidade Aberta é testemunha disso, que funcionamos e dá para funcionar muito bem, formar, partilhar conhecimentos com qualidade. Por isso, agradeço a todos, sejam confiantes para conseguirmos sempre um melhor caminho e gerir estes impactos todos que têm provocado em termos empresariais e pessoais nesta pandemia. Agradeço a presença de todos, mais uma vez professor Mário Negas e Ruth, obrigada pelo vosso testemunho, obrigada a todos os participantes e não se esqueçam, nós colocamos o link para preenchimento dos inquéritos de satisfação, agradecemos imenso a vossa participação. Despedindo-me de todos até setembro, se tudo correr bem, voltaremos em setembro e esperemos para uma conversas à quarta à mesma hora, a hora marcada é às quartas-feiras, e obrigada a todos e peço mais uma vez em nome da equipa das conversas às quartas este constrangimento e esta desculpa e este incómodo todo da ligação. Obrigada a todos, sejam felizes e divirtam-se. Umas boas férias para quem for boas férias e não percam a esperança nem a confiança e obrigada por confiarem em nós. Muito obrigada. Obrigado também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Podem ir, não sei se há alguma questão a colocar, se não podem ir saindo da sessão e mais uma vez obrigada a todos. Eu queria só neste restinho de nada, porque faltou referir... Mesmo só uns minutinhos, Ruth. 5 minutos. O quão importante foi, no meio disto tudo, a Universidade Aberta, o facto de continuar a estudar, apesar da pandemia, que muitas vezes, para mim, serviu de escape, enquanto me concentro, porque tanto ficou por dizer nesse sentido os motivos, a importância que tem das nossas formações, porque apesar destes trabalhos, nunca foram escolhidas as formações, infelizmente não em termos na universidade,
mas a aposta nas formações e a quantidade delas que tive duras para poder desempenhar as funções, o estudo esteve sempre presente, de outra forma também seria impossível. Mais em focos técnicos, mas a importância que a universidade tem nos jovens e faz falta, que contribui não só para a nossa educação, mas como seres e como civilização daquilo que vamos dar a continuidade. Não era bem assim que eu queria dizer, mas queria refletir a importância, sem dúvida alguma, da Universidade. A Universidade Aberta esteve sempre muitíssimo bem, não se reinventou porque a Universidade Aberta já é aquele javanista, por assim dizer, trabalha muito bem, foi fantástica. Aí, tanto há por dizer, mas realmente estão todos de parabéns e obrigada por conseguirem manter este desafio que pessoas como eu querem continuar os estudos, querem seguir formação, querem ser um exemplo para os mais novos, que é fundamental, mesmo para os colegas também. E isso é uma importância, não fazem ideia. A educação é fundamental, faz parte de todos, tem que continuar, e se não fossem pessoas como vós, isto parava. Portanto, obrigada por existirem nestes canais. E de facto é o futuro. Eu acredito que é possível que seja. Portanto, peço desculpa. Aqui houve muito que faltou por dizer, mas muito obrigada à Universidade Aberta, sem dúvida. Um beijinho para todos e obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos mais uma vez. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado.